Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Querido povo de Deus, dessa querida e amada paróquia da Catedral Diocesana do Senhor do Bonfim, quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor, nesse tempo tão grande em que nossa igreja particular da Diocese, a Paróquia do Senhor do Bonfim, celebra uma rica e grande festa, mas os nossos olhos contemplam na simplicidade a certeza de que Deus continua ainda a caminhar com todos nós. É um pouco difícil, porque celebrar uma festa como essa, na qual sabemos da grandeza que ela tem, e vermos esse tempo ainda difícil de coronavírus, de pandemia, mas a providência divina nos diz que é para nós estarmos aqui celebrando, porque amamos o Senhor da cruz, o Senhor do Bonfim. Que o excelso padroeiro, o Senhor do Bonfim, ele venha de fato rogar por nós. Eu quero transmitir um abraço àqueles que nos acompanham, também saudar nesse exato momento Dona Eulina, lá de Missão do Saí, e tantas outras pessoas que estão participando dessa nossa primeira noite do nosso novenário aqui, o qual estamos a celebrar. Pois bem, eu quero meditar com vocês aquilo que a própria liturgia da igreja hoje nos propõe. E é preciso nós acalmarmos o nosso coração para permitir a graça de Deus assim nos alcançar. Vocês escutaram o Evangelho. O que podemos ver aqui? Um homem leproso que precisava do encontro e nesse encontro com Deus ser curado. Talvez eu comece assim. Qual é a lepra que você traz? Qual é a doença que você traz para apresentar ao Senhor? E aqui não vamos pensar só na doença física, mas tantas outras doenças no campo da moral, no campo moral, em outros tantos campos espirituais, enfim. Vejam, meus amados, nesse episódio de hoje, desse evangelho, aparece bem claro duas atitudes. A primeira delas, a do leproso, e a segunda, a de Jesus. E aí vejam, da parte do leproso, o que é que nós podemos ver? A confiança e o desejo da cura. É esse o desejo dele, ele quer ficar curado. Se queres, ele diz para Jesus, tu tens o poder de me curar. Da parte de Jesus, o que é que nós vemos? A compaixão. Deus tem compaixão do seu povo. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, depois a vontade de curar. E ele disse, eu quero, fica curado. Da mesma forma, meus amados, e no mesmo instante, vejam, diz aqui o Evangelho que a lepra desapareceu. E como é grande nós vermos isso. Desapareceu e ele ficou curado. Então, completa Jesus, vai mostrar-te ao sacerdote. Depois que ele fica curado, Jesus manda ele ir até o sacerdote. Pois bem, para poder ser reintegrado naquela comunidade. E aí vejam, esse gesto de Jesus não significa aqui para nós apenas uma libertação daquilo que é uma doença simplesmente. Mas Jesus faz mais do que aquilo que nós podemos ver. Ele toca no leproso, e vejam que esse tocar no impuro era contrair também a impureza. Alguém que tocasse em um impuro também ficava impuro. Jesus, ele com o amor que ele tem, com a compaixão que ele traz, veja, Jesus toca naquele que é o impuro. E ali Jesus, ele agora vai contrair para si aquela impureza, aquela doença, vamos dizer assim. E vejam, isso sim é que é amar. Não quer medir o esforço, não que tem medo de se arriscar. Jesus toca, contrair um mal para curar. Ele traz para si aquilo que Isaías vai dizer, as nossas dores. Ele atrai para si o nosso sofrimento. Aquele sofrimento que é meu, agora eu dou a Jesus. E vejam,
é aquilo que de fato era profetizado por Isaías. Ele era desprezado, ele era abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. E vejam que era desprezado, mas não fazia caso nenhum dele. E no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si. Eram nossas enfermidades, as nossas dores que ele carregava. É o que diz Isaías 53. Deus carregava e carrega as nossas dores e os nossos sofrimentos. Ou seja, carregou a nossa lepra. Para quê? Para nos curar na raiz do nosso ser. É para isso que Jesus toca. Para dizer isso também a nós nos dias de hoje. Ele é a nossa cura. Ele é aquele que vem para nos salvar. Ele é aquele que vem para nos tirar das nossas misérias. Mas vejam que infelizmente ainda existem muitas lepras. Mas são muitas mesmo. Em nossos dias, apesar de todo o progresso da medicina, ainda existe tantas e tantas e tantas lepras. E aí vejam, há aqueles leprosos físicos e há também aqueles leprosos no campo moral, os leprosos morais. E aí vejam, as lepras morais. Os leprosos físicos são os banidos da nossa sociedade. Quantos e quantos são banidos? Os que moram talvez nas ruas, os que moram talvez em estado de calamidade, como em tantos lugares como as favelas. Talvez aqueles que passam fome, aqueles que passam por inúmeras necessidades, que são tão imensas. Talvez aqueles pedintes da BR-101 que ficam dias e horas ali pedindo algo para comer. Os desempregados, os jovens drogados, as tantas e tantas crianças se prostituindo, os idosos talvez abandonados, são os leprosos no campo moral. Mas veja, os bandidos talvez, que nós podemos também assim chamá-los, de leprosos no campo dessa moral, os leprosos morais. E talvez esses tantos bandidos, os corruptos, e tantos aí, talvez os infiéis, talvez os adúlteros, e quantos nós poderíamos elencar. E aí vejam, meus amados, nós precisamos fazer como este homem, que gritou ao Senhor: Senhor, me cura, Senhor, eu estou aqui. Veja quantas e quantas pessoas precisam dar esse grito de socorro para aquele que é o Senhor. Talvez aquele que é o marido, que ao chegar, depois de cometer um adultério, ele deveria gritar como leproso. E talvez gritar para o Senhor pedindo a graça daquilo que é a sua cura e a sua libertação. Quantas pessoas no nosso meio que precisam fazer como esse leproso? Talvez diante dos leprosos físicos, haja através de nós, onde quer que falte talvez o alimento, aonde falta talvez o medicamento, aonde falta o trabalho, a saúde, aí deve a caridade cristã buscá-lo, reerguê-lo, como Jesus fez. Este é o grande testemunho que o mundo de hoje, ele de fato espera da igreja dos cristãos. É o que, meus amados, dizia o Papa Bento XVI. Quando ele nos escreve aquela encíclica Deus é Amor, ele já nos dizia: o amor do próximo radicado no amor de Deus. É um dever, antes de mais nada, de cada um dos fiéis, mas é também para toda a comunidade eclesial inteira. Nós devemos agir cada vez mais naquilo que é a caridade. E a igreja também, enquanto comunidade, deve praticar aquilo que é o amor. Diante dos leprosos morais, Jesus, ele quer curar, meus amados, pessoalmente. Jesus quer curar cada um. E o problema é irem até Jesus. O problema é que nós não vamos até o Senhor de verdade. O problema é que nós colocamos nós mesmos as barreiras para não chegar até o Senhor. E talvez ali pedirmos a cura, pedirmos ao Senhor para que nós fiquemos limpos diante das lepras físicas. Não existe em pedir Jesus e aquilo que nós escutamos: se podes, cura-me, Senhor.
É aquilo que aquele homem faz. Se nós não pedimos a Ele, talvez vamos continuando a caminhar com nossas lepras. Mas diante de tantas lepras morais, ou tantas lepras que nós precisamos deixar para trás, nós precisamos nos aproximar daquele que é o Senhor. Então, meus amados, Jesus quer curar. E o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos talvez simplesmente nos arrependermos. Talvez o gesto que nós precisamos fazer agora é esse, de nos arrependermos. Depois, se eu quero ficar curado, eu faço o caminho do arrependimento, eu preciso me ajoelhar aos pés do Senhor e pedir: Senhor, se tu queres, Senhor, se tu quiser, tu podes me curar. Quantas das vezes nós queremos de Deus algo, mas não vamos a Deus? Quantas das vezes nós dizemos querer algo do Senhor, mas não vamos ao Senhor de verdade? E Jesus, Ele vai dizer: quero, fica curado. Para Jesus dizer quero, fica curado, eu preciso sair do meu lugar e ir ao encontro dEle. Quantas das vezes, como aqueles reis magos que nós já celebrávamos esses dias, precisamos sair dos nossos lugares, dos nossos comodismos, daquele lugar de conforto, da nossa zona de conforto, para ir ao encontro do Senhor. Esses dias eu falava, quantas das vezes o sacrário das igrejas, mesmo nesses tempos, estavam lá sozinhos, porque o povo não foi ao encontro do Senhor. Ou quantas das vezes nós deixamos ou impedimos de estar na presença do Senhor. Como é bonita essas cenas nesse tempo, em que a igreja, mesmo fechadas, e infelizmente, as pessoas iam para as portas da igreja. As pessoas ficavam às portas da igreja para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. E todos esses gestos o Senhor vai nos dar a grande recompensa. Este homem que saiu do seu lugar e foi ao encontro do Senhor, ele conseguiu de Deus aquilo que ele precisava. Jesus vai dizer: eu quero, fica curado. Mas vai, e aí Jesus diz: apresenta-te ao sacerdote. Em outras palavras, confessa o teu pecado, para receberes o sinal do meu perdão no sacramento da penitência. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Jesus é quem nos cura, mas a igreja também nos dá um caminho para que nós possamos deixar para trás aquilo que é a nossa miséria. E quantas lepras de pecado nós trazemos na nossa vida? Quantas lepras de misérias e mais misérias, de pecado e mais pecado, nós trazemos dentro de nós. E veja o que Lucas, o evangelista de hoje, ele viu nesse homem não apenas a enfermidade física, mas a espiritual. Jesus o purifica dizendo: fica limpo, agora vai ao sacerdote. É o que diz o versículo 14, vai ao sacerdote. Pois bem, uma decisão acertada. Aquele homem não se importou, meus amados, com o que haveria de passar acerca da sua presença ali, nem da sua condição física ou financeira. Não, ele não estava preocupado se iria de fato repreendê-lo, se iria talvez expulsá-lo. O que ele queria era estar aos pés de Jesus. Este é o lugar que nós precisamos estar, aos pés de Jesus. E que decisão acertada! Ele buscou o melhor para lhe dar o que ele de fato precisava. Além da cura física, que ele ali recebe, para a sua recuperação, para a sua restauração, para o seu convívio, como também a cura espiritual, por ato de fé, de confiança. Mas em quem confiar? Em quem nós precisamos confiar? Vejam que aquele homem, ele não buscou outros caminhos. Quantas das vezes nós buscamos caminhos diferentes? Se disser ali que fulano está fazendo uma reza qualquer ali, e às vezes nós nem sabemos quem é aquela pessoa, mas se disser talvez alguma coisa ali para nós, nós podemos ser enganados. Quantas simpatias nós vemos as pessoas que se dizem cristãs e estão indo por esse caminho das simpatias. Nada, meus amados, mas nada mesmo que lhe fosse passado. Veja, ele buscou o Senhor dos senhores. Ele não buscou qualquer coisa, ele buscou o Senhor dos senhores. Ele não buscou qualquer caminho, ele buscou a Deus. Aquele que disse: eu sou o caminho. Aquele que disse: eu sou a verdade. Aquele que disse: eu sou a vida. Se aquele homem tivesse, talvez por um instante sequer, uma decisão
ou uma indecisão, melhor dizendo, talvez ali aquela indecisão, ele perderia com certeza a única da sua vida. Quantas das vezes nós ficamos no caminho das incertezas? Quantas das vezes nós ficamos no caminho daquilo que é a incerteza das nossas próprias vidas? Quantas das vezes nós fazemos essa experiência e queremos estar naquilo que é indeciso? Talvez ele poderia, como eu disse, com certeza, perder aquela única chance da sua vida, por ser indeciso. Talvez essa imagem desse homem leproso é a nossa. Quantas das vezes nós ficamos indecisos e vamos em tantos outros caminhos e não vamos de fato ao Senhor? Quantas das vezes nós vivemos o caminho das indecisões e fazemos um caminho contrário e perdemos a graça do Senhor, perdemos a graça da cura daquele que é Deus. Veja, ele poderia simplesmente perder a única da sua vida. Talvez nós já perdemos, ou poderemos até perder pelas nossas indecisões. Mas veja que o poder de Deus está muito além da nossa fé. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus Cristo, ele quebra as barreiras e ele nos dá a libertação. Ele que é de fato o princípio, o primeiro. Ele vai lá e faz algo. E naquele momento, aquele homem que se humilha diante do Senhor, aquele homem que clama, aquele homem que suplica a Deus, para que na vontade do Senhor as coisas aconteçam, na verdade, na vontade do Senhor, se tu queres, não é o que eu quero. Porque às vezes nós queremos que Deus faça as nossas vontades. Este homem nos ensina, eu confio tanto em Deus que eu quero que Ele faça a vontade dEle. Se não for o melhor para mim, então eu estou nas mãos dEle. Mas eu confio e espero naquele que é o Senhor. Ele clama, ele suplica, mas ele quer estar na vontade do Senhor e que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Através dos olhos da fé, que nós possamos de fato ver o agir de Deus. E Deus sempre vai agindo. Deus sempre está agindo. Deus sempre estará ali para agir. Por mais que muitas das vezes nós não vemos, o Senhor está ali. Aquele homem, meus amados, ele não queria ser apenas curado. Não era isso. Mas vejam, o seu desejo era ser purificado. E ele disse, se quiseres, podes me purificar. O que é que Jesus faz? Jesus o curou e o determinou. Para a tua purificação, procure o sacerdote e oferece em sacrifício aquilo que é a tua própria vida. Pois bem, meus irmãos, o que é que nós temos hoje diante do Senhor para assim oferecê-lo? É isso que Jesus diz a nós, eu quero. E é isso que Jesus continua a dizer a cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pois bem, o Senhor diz, eu quero, fica purificado. Não fique se culpando pelo que já passou, não. Gaste as suas energias físicas ou mentais com aquilo que você pode fazer daqui por diante para ser feliz. E aí veja, fazer os outros também felizes. Eu quero, o leproso quis. E você? Você quer realmente aquilo que Deus tem a lhe oferecer? Você quer realmente, o leproso quis. E você quer realmente aquilo que o Senhor tem a lhe dar e lhe oferecer? Porque o que o Senhor tem a nos dar é o que é sempre, sempre, sempre o melhor para todos nós. O leproso procurou Jesus, porque era a sua última esperança. Talvez para muitos de nós, a nossa última esperança ainda é aquele que é o Senhor. E ao pedir a Jesus a sua purificação, o perdão dos pecados, também estava pedindo a sua cura ali. Pois bem, talvez para nós a última esperança é aquele que é o Senhor. Então coloque toda a sua confiança, se derrame e se lance naquele que tudo pode, naquele que é o Senhor do bom fim, naquele que é o amado das nossas almas. Que Deus assim nos abençoe e que esse tempo tão propício, de tantas dificuldades, mas na certeza de nós olharmos que Deus ainda continua conosco, que nós possamos levar essa verdade. Deus continua no meio de nós. E que Ele nos dê a graça de fazermos o caminho que o leproso foi. Ficou curado e voltou verdadeiramente para aquele que é o Senhor. Que nós, uma vez recebendo as graças e as curas de Deus, podemos recomeçar a vida
a partir daquele momento em que tivemos esse encontro tão grande com aquele que é o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos guarde nesse tempo tão grande. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.